Mas com relação a algumas escolas de inglês, elas precisam prender você. Então, quanto mais tempo você ficar no curso, melhor. Isso significa que elas vão encher você de gramática. A maioria dos estudantes de inglês que eu conheço que dominam gramática não falam inglês. Oi pessoal, tudo bem? Você sabe que um outro erro muito comum, por incrível que pareça, tem muita gente que acredita que eles precisam dominar a gramática primeiro. E infelizmente é o que muitas escolas e o que muitos professores tentam passar. Bom, com relação às escolas, não todas, mas com relação a algumas escolas de inglês, elas precisam prender você. Então, quanto mais tempo você ficar no curso, melhor. Isso significa que elas vão encher você de gramática. A maioria dos estudantes de inglês que eu conheço que dominam gramática não falam inglês. Eles estão tão fechados, tão enrijecidos pela gramática que eles não falam. Eles gastam muito tempo estudando, dominando a gramática, sem ter essa possibilidade, sem ter essa abertura e espontaneidade para falar. Então lembre, achar que você precisa aprender gramática primeiro, dominar a gramática primeiro, é sim um erro. Você sabe por quê? De acordo com uma poliglota da Hungria, ela definiu a coisa de uma maneira fantástica. Ela disse o seguinte: você não aprende um idioma, uma língua da gramática. Você aprende a gramática da língua. Então, primeiro você aprende a língua. E na medida que você aprende esse idioma, essa língua, e das frases que você vai memorizando, vai trabalhando, você vai aprendendo a estrutura, você vai aprendendo gramática. Não estamos dizendo que você não vai aprender gramática. O que nós estamos dizendo é que você não vai dominar a gramática primeiro e depois a língua. Você vai então aprender a língua e a gramática ela vai surgir. Você aprendeu primeiro gramática antes de começar a aprender a falar polonês? Não. Primeiro você aprendeu o quê? Falar. Você aprendeu a falar, né? Você repetiu as frases e só a gramática veio depois. Por que muita gente acha que tem que aprender gramática primeiro? Então esse é um erro muito comum. E se você achar que você precisa passar horas estudando gramática ou perder seu tempo num livro de gramática que, a propósito, bem mais complicado, né? Quando você lê o livro você fica realmente confundido. E uma das coisas, nós temos no nosso curso algo que nós chamamos gramática homeopática, que é exatamente você tem doses muito pequenas para você entender a gramática de uma maneira muito mais fácil. De uma maneira que esse é o suficiente para você se tornar fluente, para você dominar o idioma e não a gramática. Se você acha que tem que aprender gramática primeiro, então pode esquecer isso. Esse é um erro muito comum. Você pode ficar tranquilo. Aprende o idioma, memoriza as frases, começa a falar. Você vai ver que na medida que você repete e na medida que você fala, você vai ver o padrão gramatical ali dentro. Quando você cometer um erro, às vezes você percebe, olha, eu repeti aquilo de uma maneira que é um padrão, então quando eu falar errado, eu percebo, né? Eu sei que eu estou falando errado. Quando eu cometo um erro, eu sei que eu falei alguma coisa errada, peraí, e corrijo. Eu vejo isso muito dos meus alunos. Quando eles cometem um erro, eles, peraí, e eles corrigem de maneira muito natural, espontânea, e é isso que a gente tem. No nosso idioma, você também começou aprendendo a falar, não é? Como criança, você ouviu seu pai, sua mãe, foi falando e foi repetindo. A gramática veio muito depois. É como aprender a dirigir um carro e aprender as peças, né? Se você só aprende peças como o carro está construído, você não pode dirigir. Você precisa aprender a dirigir. Imagina se você vai aprender a dirigir, você vai primeiro estudar toda a parte mecânica do carro. Então você aprende a dirigir. A parte mecânica, ela vai ser importante, vai ser interessante, vai ser legal você aprender, saber que se quebrou alguma coisa, você sabe como consertar.
e você sabe como dirigir, como passar as marchas, etc. Mas o mais importante do carro é dirigir. E a mesma coisa, o mais importante no idioma não é a gramática, mas é você falar. Evidentemente que é a gramática que vai ajudar você a falar corretamente. Mas lembra, você vai aprender a falar corretamente a partir do momento que você aprende o idioma e não a gramática para aprender o idioma. Ok? Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência, com aulas curtíssimas, diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita o nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a uma semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.